E fala, galera! Como vocês estão? E sejam muito bem-vindos ao podcast Bael. E aqui quem vos fala, o próprio Bael. E hoje no quadro Sabia Disso? Nós vamos falar de 5 coisas que tu não sabia. Por que que acontece e por que que não acontece com o teu corpinho amado, idolatrado, salve salve. Coisas do tipo, por que que a gente boceja? Ou por que que a gente se arrepia? Por que a gente tem aqueles arrupios? Então, né? Vamos dar uma olhada, vamos conferir? Então já vai deixando o teu joinha, o teu likezinho aí. E se tu não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se! Isso ajuda bastante o canal a crescer. Ativa o teu sininho também para não perder nenhuma notificação e para ficar aqui, ó, coladinho acompanhando o nosso conteúdo. E compartilha este vídeo. Bueno, vamos lá. A gente pode ou não pode espirrar enquanto dorme? Primeiro a gente vai falar sobre o porquê, então, nós espirramos, né? O espirro nada mais é do que uma resposta do teu corpo para ajudar a limpar o nariz. Quando certas partículas entram nas narinas, as passagens nasais podem coçar e irritar. Como reflexo, os sinais nervosos mandam um comando para o seu nariz para que ele se livre das partículas invasoras antes que cheguem nos pulmões e nos deixem doentes. Coisas que nos causam espirro incluem pelos de animais, bactérias, sujeira, poeira, mofo, cheiros fortes como perfumes, pólen, fumaça, vírus e etc. Outra causa de espirro também é a exposição à luz forte. O nariz então expele esse muco, ar e saliva com uma pressão muito forte, justamente para se livrar, para eliminar essas partículas irritantes. E é por isso que é importante espirrar. Mas vamos ter educação, né, gente? Vamos botar um cotovelo, um lencinho, um papel higiênico, não vamos espirrar na cara do coleguinha, né? Principalmente em épocas de pandemia, não vamos evitar esta inconveniência, né? Mas então, como é que os espirros acontecem nos estágios do sono? Acontece o seguinte, ô Magalhão, acontece o seguinte, uma série de músculos trabalha para que o espirro aconteça de forma ordenada e em alta pressão. Então, quando tu, Magalhão, estiver dormindo, tu ainda tem chance de espirrar caso esteja nos estágios iniciais do sono. Ou seja, ainda não é aquele sono profundo, o sono onde a gente tem os nossos sonhozinhos, porque a maioria dos músculos ainda não relaxou. Mas o fato é que quando já estamos no sono profundo, aí sim, os músculos estão relaxados, descansando, o corpo está descansando, então a probabilidade de nós espirrarmos enquanto dormimos neste estágio é muito baixa, quase nula. Fora também que, normalmente, quando dormimos, escolhemos um lugar confortável, né? Nossas camas quentinhas. E a exposição a elementos que nos provocam espirros também diminui. Então, por esta razão, é raríssimo acontecer de nós espirrarmos enquanto estamos dormindo profundamente. Entendeu, Magalhão? Já que estamos falando de sono, um assunto puxa o outro. Então vamos lá. Por que que a gente boceja? Tu sabe por que que tu abre esse teu bocão aí? Mas ó, boceja ele não significa apenas que a gente tá com sono. A gente boceja em várias ocasiões. Quando a gente acorda, quando a gente tá com sono, quando a gente tem tédio, quando a gente tem fome, quando a gente tem ansiedade. E agora, por exemplo, tu bocejou também, né? Bueno, acredita-se que quando há uma queda de oxigênio no sistema nervoso central, o bocejo gera um estímulo profundo de entrada de ar, na tentativa de nos manter em alerta. O bocejo ainda está sendo discutido no meio científico, pois além de observar esse fluxo de oxigênio que eu acabei de comentar, ainda não foi observado nenhum efeito fisiológico mais efetivo para o bocejo. Há algumas teorias evolucionistas que dizem que o bocejo é um instinto primitivo dos animais. Segundo esta teoria, os animais, enquanto selvagens, eles precisam estar sempre em alerta, com uma alta taxa de oxigenação para poder caçar, caso ele seja um predador, e para poder fugir, caso ele seja a caça. Em algum momento, o corpo precisa emitir algum sinal para que ele repouse
e recupere a sua estamina, a sua vitalidade. Regule a sua oxigenação. Muitas vezes, apenas descansar ou tirar uma soneca, cochilar, dormir. Como os animais normalmente andam em bandos, quando o corpo de um emite este sinal do bocejo, o bocejo se contamina para os demais através de um contato visual, normalmente, ocasionando que todos sintam esta mesma necessidade. Então o bando tinha que parar para descansar e recuperar as suas energias. Mas isso é apenas uma teoria, hein? Mas confesso que ela é bem interessante. E tu, por que tu acha que tu boceja? Eu de fato realmente não sei, mas que é interessante observar esse fenômeno, realmente é. E vamos e viemos também, né? Dá aquele bocejão gostoso quando a gente tá com sono, se espreguiçando e com tédio, é legal. E afinal, Magalhão, por que é que a gente se arrepia? Sabe aqueles arrupios que dá nos cangotes? Quando a gente tá com frio, quando ganha aquele cheiro, quando tá com medo, quando escuta uma coisa legal, uma música, quando sente um cheiro, quando tem algum pressentimento. Por que é que tu se arrepia? O arrepio é o nome dado para aquelas pequenas elevações na sua pele. Como eu disse, né? O frio, uma música, uma cena, algum fenômeno, quando menos se espera, tá levantando os pelinhos. O termo científico para essa característica se chama reflexo pilomotor ou piloereção. O pelo ereto... O pelo ereto forma uma barreira entre a pele e o ar frio. Isso ajuda na termorregulação da temperatura do teu corpo. É por isso que 90% das pessoas tendem a se arrepiar quando sentem frio. A sensação então é causada pelos pequenos músculos que ficam debaixo de cada folículo, chamado de músculo eretor. Tá louco, che. Maturidade pra ouvir essa parte, hein? Então o processo acontece da seguinte forma. Quando esses músculos se contraem, o cabelo é puxado na posição vertical. Deus o livre, che. Bom, esses movimentos aí, tá, são involuntários e eles fazem parte do nosso sistema nervoso simpático, né, o antipático, tá? Brincadeiras à parte, nosso sistema nervoso é dividido entre várias partes. Nós temos aí então o sistema nervoso central, o periférico e alguns outros aí chamados de simpático, parasimpático, etc, etc. Não vamos entrar neste assunto. O fato é que a reação, ela também pode estar intimamente ligada ao nosso estado emocional, que obviamente vai além do frio. Bom, mas existe uma outra teoria que vem lá dos nossos ancestrais, na época em que o ser humano tinha muito mais pelos corporais. Isso a gente pode observar em animais na atualidade. Sabe quando o cachorro, o gato ou outros animais ficam bravos e aí eles se encolhem, se arrepiam e os pelos do corpo se armam? Então, justamente por isso. Eles ficam nesse jeito para intimidar então os seus agressores. É uma tentativa natural da natureza destes animais de transparecer, serem maiores, para que eles possam intimidar os seus agressores. Como na antiguidade, há milênios atrás, antes da nossa evolução para Homo sapiens, nossa fisiologia era diferente. Nós tínhamos mais pelos no corpo e vivíamos uma vida muito mais selvagem. Então nós também tínhamos esta capacidade de inflar os nossos pelos para parecermos mais amedrontadores. E assim a gente conseguia afugentar as coisas ruins. Entendeu, Magalhão? E tu já parou pra pensar do porquê também a gente se espreguiça? É coisa boa, né? Quando a gente acorda, quando a gente tá naquele tédio, quando a gente tá sentado, assistindo uma palestra, assistindo um filme, fazendo qualquer coisa por bastante tempo e aí de repente a gente levanta pra dar aquela relaxada e dar aquela esticada gostosa. Isso aí também, gente, isso aí também faz parte da nossa natureza para melhorar vários aspectos do nosso corpo. Os nossos músculos, as nossas articulações, quando ficam por muito tempo parados no mesmo lugar, numa mesma posição, eles têm a tendência a se, digamos assim, se atrofiar. E é por isso que a gente se estica todo. Aí existem vários benefícios. Melhora a sua flexibilidade muscular, melhora a flexibilidade das articulações
fatores também. Quando a gente se espreguiça de manhã, por exemplo, faz com que as suas articulações fiquem menos rígidas. E essa rigidez pode ser ainda pior se colocarmos na conta de outros fatores. Além de permanecer na mesma posição por muito tempo, o sedentarismo é um deles. Assim, quando a gente se espreguiça, o corpo dá aquela esticada marota e que ajuda a prevenir várias doenças como a artrite. Espreguiçar-se também é muito bom para a circulação, dá um up na circulação. Isso porque quando estamos dormindo, nossa circulação fica um pouco mais lenta. Então, dá aquela boa esticada quando a gente acorda, faz com que o sangue passe a se mover mais rápido e circule para os músculos das extremidades antes mesmo que você se levante. E também, é claro, diminui o estresse. A gente acorda normalmente totalmente sem disposição, mas quando a gente se alonga, se espreguiça, isso alivia um pouco as tensões e ajuda a melhorar o teu dia, certo? Déjà vu. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Déjà vu. Déjà vu, então, é um termo francês que significa literalmente já visto. Esse termo, então, é usado para designar a sensação que a pessoa tem de já ter vivido no passado um exato momento pelo qual está passando no presente, ou de sentir que um local estranho é familiar. Eu acho que todos nós já tivemos esse tipo de sensação. Quem nunca teve é porque não tá se lembrando, mas já teve ou vai ter. É aquela sensação estranha que a pessoa pensa, eu já vivi isso antes, eu já vi isso acontecer. E embora seja uma sensação relativamente comum para todas as pessoas, ainda não existe uma explicação científica única que justifique por que isso acontece. O déjà vu é um acontecimento rápido, difícil de prever e que acontece de repente do nada, e por isso é tão difícil de ser estudado. Existem algumas teorias que tentam explicar. Por exemplo, existe a teoria do acionamento acidental do cérebro. Nessa teoria é usada a suposição de que o cérebro segue dois passos quando observa uma cena familiar. 1. O cérebro procura em todas as memórias por alguma outra que contém elementos semelhantes. 2. Caso identifique uma memória semelhante, ele avisa que é uma situação semelhante. Não é óbvio? Só que nesse processo pode dar errado e o cérebro pode acabar indicando que uma situação é semelhante a outra que já foi vivida, quando na verdade não é. Eu particularmente achei bem complicada essa teoria. Mau funcionamento da memória é uma outra teoria. É, né? Isso daí acho que é o mal geral, eu acho que tá mais pra isso aí. É uma das teorias mais antigas, na verdade, na qual os investigadores acreditam que o cérebro passa à frente das memórias de curto prazo, chegando imediatamente nas memórias mais antigas. E aí ele confunde elas, fazendo acreditar que aquelas memórias mais recentes, que podem ainda estar sendo construídas, são na verdade memórias antigas, criando então a sensação que já se viveu aquela situação antes. Uma outra teoria válida também é a chamada memórias de fontes erradas. O que acontece nessa teoria é o seguinte: o nosso cérebro guarda memórias vivas, né? Aliás, memórias vividas de várias fontes, como a vida diária, o nosso cotidiano, os filmes que assistimos ou até mesmo livros que nós já lemos no passado. Assim, esta teoria propõe que quando um déjà vu acontece, na verdade o cérebro está identificando uma situação semelhante a algo que já assistimos ou lemos e acabamos confundindo com algo que realmente aconteceu na vida real e é fantasia. Cara, déjà vu merece um podcast só pra ele, né? Isso tudo que eu tô trazendo pra vocês são pesquisas que eu faço aqui e trago as informações, mas eu gosto de colocar as minhas próprias teorias crazy. Vou fazer um podcast só sobre déjà vu e colocar o que eu acho, o que eu penso sobre esse assunto. As teorias de Bael. Então é isso, galerinha feliz. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia, por estar aqui me ouvindo, prestando atenção. E se tu chegou até aqui e não se inscreveu e nem curtiu, tá tendo uma oportunidade única que eu estou dando pra ti, que o universo está dando pra ti. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha isso com os amiguinhos. Eu vou ficando por aqui, fica aqui meu agradecimento, meu cafezinho tá me esperando lá do outro lado. Nos vemos na próxima. Forte abraço do Bael. Fui!